Gravar no. Ok. Eu vou conectar com o YouTube, aí eu faço a introdução. Ok. Tudo bom, Túlio? Deixa eu só. Eu vou colocar você em mudo também. Aí, quando eu te chamar, você pode sair do mudo. Ok. Vou começar lá. Olá, meus amores. Eu sou Eleonora, do canal O Despertar Espiritual, The Awakening Path. E hoje eu tenho um convidado muitíssimo especial. Como eu, também um apaixonado pelos ensinamentos do livro Um Curso em Milagres. Ele foi um dos pioneiros no Brasil. Muita gente já o conhece, já de muito tempo, quando ele começou a fazer esse trabalho. E ele tem incorporado os ensinamentos do livro Um Curso em Milagre com muitas outras técnicas que ele tem estudado durante toda a sua vida. E ele me mandou um parágrafo que eu achei excepcional, que eu vou ler para vocês. Vivemos num mundo onde infinitas possibilidades parecem se apresentar a cada instante. Algumas nos aproximam do amor e da paz. Outras nos conduzem ao medo, à dor e à separação. Um curso em milagres nos ensina que tudo isso é fruto da escolha da mente, que projeta, observa e colapsa as realidades que deseja experimentar. Então, sem mais delongas, me ajuda a oferecer a minha gratitude, a sua gratitude a esse trabalho maravilhoso que o Tom está fazendo e também dar a ele as bem-vindas. Tom, seja muito bem-vindo ao meu canal Despertar Espiritual. Gratidão, gratidão pelo convite, Leonora. Foi uma grata surpresa encontrar você há pouquíssimo tempo, na verdade, né? E a gente já combinou aí essa live, né? Fiquei muito feliz de saber da profundidade do trabalho que você faz aí nos Estados Unidos. E também feliz por você expandir esse trabalho em várias línguas, né? Em inglês, em espanhol e em português, né? Então, meus parabéns por todo esse trabalho que você tem feito, né? E um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a live agora ou vai assistir mais tarde, né? É um prazer estar com vocês. Então, muitíssimo obrigada por falar sim para esse convite. Eu sei que tem muita gente hoje assistindo esse canal que está me vendo pela primeira vez. Então, se você estiver lá, me inscrever no canal do YouTube da Eleonora, o Despertar Espiritual. Aí você vê de cara um vídeo em inglês. Ih, eu estou no lugar errado. Outro em espanhol. Nossa, isso aqui realmente não é para mim. É porque eu faço tudo em três línguas. Tá tudo separadinho, listas de reprodução. O em português, tá lá escrito o nome em português, então não dá para se perder. E realmente o que uniu o Tom e eu é um trabalho que eu estou fazendo de traduzir os livros canalizados por Jesus e uma consciência coletiva de alta vibração, Ananda, através de uma autora chamada Tina Louise Spalding. E um livro muito especial que é assim uma das minhas paixões. Tem mais gente entrando, deixa eu admitir. Muito obrigada a todos vocês que estão se juntando à nossa live. Depois a gente vai permitir que vocês façam perguntas. Então,
Ela escreveu um livro baseado baseado nos vídeos que ela fez em 2019, as lições do livro Um Curso em Milagres. Se você já está fazendo as lições de Um Curso em Milagres, você vai, se dar conta que você não entende da primeira vez, e tudo bem, mas você sempre vai perceber benefícios até mesmo na primeira semana. Mas quando ela estava fazendo, de repente ela foi lá, Jesus canalizava e dava explicações para cada lição, fazendo o link da lição com os nossos problemas do dia a dia. Então, esse livro é como se fosse um manual para transformar a tua mente, para retirar da tua mente toda a programação de medo e reconectá-la com a verdadeira natureza que é o amor. E você faz isso através do perdão, entendendo que julgamento é a pior arma que você usa contra você mesmo e que é a chave para tudo que você quer, para conseguir tudo que você quer é o perdão. Mas a gente vai chegar a isso depois, a gente tem muita coisa para falar, então não sei se só uma live vai dar. Mas hoje o meu público tem muita gente que não te conhece, nunca ouviu falar de você, e você está fazendo um trabalho excelente no Brasil para ajudar as pessoas realmente a se conectarem com com a sua verdadeira essência e sair dessa mentalidade de medo e também dessa ideia de que as coisas acontecem com elas por acaso, é fruto do azar ou da sorte, que elas têm muito mais poder do que elas possam imaginar. Mas hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o Tom primeiro, depois a gente chega nos assuntos mais interessantes e profundos, que hoje a gente vai falar, vai ser muito simples, a gente vai falar da vida, do amor, do livre-arbítrio e como discernir tudo isso. Então, não é nada muito complicado, é coisa que você pensa e vive o tempo inteiro. Tom, como tem sido a tua evolução espiritual até agora? Você pode levar o tempo que precisar, se você não tiver um outro compromisso mais tarde, a gente pode se alongar um pouco mais de uma hora. Ok. Hoje já não penso mais em evolução, né? Evolução em qualquer sentido. O curso em Milagres me trouxe uma visão bem diferente disso. O curso em Milagres nos traz a visão de que nós já somos perfeitos, criados como amor, né? Só não lembramos disso, né? Então, o grande benefício que o curso em Milagres me trouxe é essa compreensão de que eu já sou tudo aquilo que eu poderia, imaginaria ou gostaria de ser. Mas, obviamente, no mundo da ilusão, no mundo em que nós vivemos, eu tive a minha trajetória, né? Então, desde a minha adolescência, desde a minha infância, na verdade, eu sempre me interessei por esses assuntos mais transcendentais, né? Sempre com essas indagações de onde eu vim, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão. Então, isso sempre esteve presente. E ao longo da vida, eu acabei me tornando um empresário na área de tecnologia, né? E paralelamente a isso, eu continuei com os meus trabalhos, com os meus estudos, né? O ponto de mutação para mim aconteceu efetivamente no ano 2000. Eu tinha fundado uma empresa nova, né? Estava exigindo muito esforço, muito investimento, busca de investidores. E depois de uns 3 anos trabalhando com esse projeto, com essa nova empresa, que era uma empresa de tecnologia, eu tive um burnout, eu tive um esgotamento e aí acabei indo para um ashram, não, para um ashram, não, para um centro de cura, não, para um ashram, na verdade, da Regina Shakti, e eu passei praticamente um mês, 15 dias nesse ashram e 15 dias num centro de cura adventista. Nesse um mês,
eu fiquei completamente desligado do mundo, das coisas, das notícias de TV, de internet, de jornal, dos meus negócios e até da minha família. Só estava eu, minha esposa e mais ninguém. E foi muito bom esse um mês de retiro, realmente. Na volta, eu encontrei um espaço bem próximo da minha cidade, 30 quilômetros da minha cidade. Ao passar, eu vi uma placa, Monte Cristo Ashram, que fica em Garuva, perto de Joinville. E eu falei para minha mulher, nossa, criaram um ashram aqui, né? Porque eu nunca tinha visto aquela placa, nunca tinha visto. E eu passava nessa estrada praticamente toda semana, porque geralmente eu tomava voo, quando eu ia viajar, eu pegava o avião em Curitiba, passava por ali. E aí eu combinei com ela da semana seguinte ir lá conhecer o ashram. E aí, quando chegamos lá, conhecemos uma pessoa, um casal maravilhoso, o Dinho Rovares e a Margarete Rovares. E eu fui e perguntei ele, o que que vocês fazem aqui? O que que é esse ashram, né? E aí ele falou assim, aqui nós ensinamos respiração de renascimento. Eu digo, respiração de renascimento, o que que é isso, né? Aí ele me explicou o que era a respiração, para que que servia. Eu digo, nossa, eu quero esse negócio aí. E aí eu comecei a ir lá, toda semana, todo final de semana eu ia para lá para receber as sessões e fiquei simplesmente fascinado com o que a respiração podia fazer. A partir dali eu comecei então a frequentar outros mestres, a Heike Strombeck da Alemanha, o Bob Mandel dos Estados Unidos, a Cris e o Ajade Mondoni aqui do Brasil. E fui conhecendo vários mestres e participando de cursos, treinamento, formações, retiros, até que isso foi no ano 2000 em diante. Até que, em 2004, mais ou menos, comecei eu a dar os meus próprios retiros de respiração. E só em 2006 é que eu tive a oportunidade de conhecer o pai do Renascimento, que é o Leonardo Dior, que veio dar um retiro em Canela, no Rio Grande do Sul. E ali foi fantástico, entendeu? Estar com o pai da respiração do Renascimento foi algo maravilhoso, né? E ele teve uma conversa muito séria comigo. Ele me convidou para um dos chalés onde ele estava. Naquela época, ele mesmo preparava a sua alimentação. Então, ele estava preparando a alimentação, me chamou lá. Nós conversamos, almoçamos juntos. E ele indagando muita coisa sobre mim, sobre o que eu fazia, qual era a minha atividade. Eu sou empresário, assim, assim. Acabei introduzindo ele nesse meio empresarial, nas vindas dele para o Brasil. E daí ele me falou de ser um profissional de renascimento, né? Hum, E aquilo era muito estranho para mim, né? Como é que eu vou sair de um negócio, né, que eu tenho, de uma empresa que eu fundei com milhões de dólares de investimento e me tornar um renascedor, né? Mas a conversa foi muito profunda, resultado da conversa. Um mês depois, um mês, exatamente um mês depois, em abril de 2006, eu vendi todos os meus negócios. Vendi a empresa, outras coisas que eu tinha nessa área e tomei a decisão de me dedicar ao ser humano. Eu percebi ó, que eu, eu percebi que a respiração era algo necessário para o mundo, para todas as pessoas, para todos os empresários, para pessoas de qualquer área da atividade humana. E digo, eu vou me dedicar a isso, eu vou me dedicar ao ser humano e vou me dedicar à mudança nas organizações também. E aí eu comecei. E aí fiquei trabalhando com o Leonardo Orr durante 9 anos, na verdade, né? Eu trazia ele todos os anos para o Brasil. Eu acho que eu sou o brasileiro que mais retiros fez com ele. Eu devo ter feito 30 retiros, mais ou menos. Qualquer dia eu vou contar, eu nunca contei, mas é mais ou menos isso. E E foi maravilhoso, porque quem organiza um retiro para uma pessoa como o Leonardo Dior é quem cuida do bastidor. E quem cuida do bastidor é quem realmente está trabalhando, né? O mestre faz a sua palestra, né? Depois ele se retira, depois chega no final do dia, né? Mas a gente fica com a turma toda, né? Com todos os problemas que tem, né? Toda a dinâmica que acontece no processo de cura, né? E aí, claro, eu tinha os meus assistentes, os meus auxiliares, né? Teve retiro que eu coloquei 120 pessoas.
Então, imagina o que que é cuidar de 120 pessoas. Cada retiro era de tamanho diferente. Tinha retiro com 10, com 20, com 50, com 60. Geralmente 2 ou 3 dias ou mais. Geralmente, não, todos os retiros da Holanda eram 9 dias ou 23 Ah, dias. Eram 9 ou 23, né? é Então, uma completa imersão, né? Você era uma entra um e sai outro. Quer dizer, sai é, você mesmo. é mergulho mesmo, é um mergulho muito profundo, né? E, e aquilo foi fantástico, né? Aí, Leonardo Dior veio para o Brasil até 2015, se não me engano. Depois ele não viajou mais, né? Acabou adoecendo. Ele teve um problema, ele tinha um problema que ele estava há tempo cuidando e acabou desencarnando, né? Há uns 4 anos atrás, 5. E aí ficamos sem ele. Mas eu também trouxe para o Brasil a Sondra Rey, que é a mãe da respiração de renascimento, porque os dois aprenderam a prática, a primeira prática deles aconteceu numa comunidade que eles viviam na Califórnia no mesmo dia. O Eu Leonard, moro na o Leonard York, Califórnia. o Leonard York teve a experiência e ele chamou a sonda para passar pela experiência e ficaram os dois. É, Em mais ou menos ali no começo de 70, eles foram. Babaji, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, se materializou para eles em cada, ah, no seu quarto e os convidou para vir conversar com ele na Índia. Naquela época, Babaji estava com um corpo na Índia, um corpo que durou de 70 a 84. E aí eles foram, não foram no mesmo voo, na mesma viagem, mas foram com meses de diferença. E a primeira pergunta que Babaji fez para Leonard Dior, quando Leonard Dior estava na frente dele pela primeira vez, foi: Você gostou da prática de respiração que eu te ensinei? E aí, para ele, o ego dele desmoronou ali na frente, né? Porque daí ele entendeu que não foi ele que criou ou descobriu, mas que ele recebeu aquilo como um presente, né? sim, sim. E Babaji falou para ele que isso, que essa prática, o nome dela era Maha Yoga, que significa Yoga Suprema, e que num corpo anterior ele tinha trazido o Kriya Yoga, né? Que até é relatado no livro do Yogananda, lá do Yogananda, retrata eh, ensina a Kriya Yoga, né? Kriya Yoga e Maha Yoga é a mesma coisa ou é um Não, pouco não, diferente? o ensinamento do Kriya Yoga é essa respiração mais gutural em que você absorve o prana pelo chakra da garganta. E o Maha Yoga é essa respiração em que você absorve o prana pelo chakra do terceiro olho. Por isso que respira pelo nariz. Uma respira pela boca, ou respira de forma gutural, e a outra é sutil, no chakra do terceiro olho. É longa essa história, isso dá um congresso para a gente falar, né? Mas é só para contar um pouquinho da trajetória. E aí, num dado momento, eu tive a felicidade de ser convidado por uma mestre de constelações sistêmicas, que é a Olinda Guedes, de Curitiba, para fazer uma formação de constelações. E aí eu adentrei nas constelações e fiquei simplesmente fascinado com aquilo, principalmente com a congruência, com o encaixe que tinha com a respiração de renascimento. E aí aprendi paralelamente o Ho'oponopono, aprendi a meditação Vipassana, e aí fui aprendendo outras práticas correlatas, né? E comecei a ver uma coerência muito grande com aquilo. E onde entra um curso em milagres nessa história? O curso Então, Milagres entrou na minha antes de vida. você ir direto já explicando o curso em Milagres, fala pra gente como que você foi introduzido para um curso em Milagres, como que ele veio na tua vida. Isso, é isso que eu ia contar agora, né? Ok, desculpa. Então, eu nessas pesquisas, né? Então sempre fui muito pesquisador das coisas, né? E quando tinha alguém citava alguém, eu ia procurar esse alguém. Se alguém citava um conhecimento, eu ia procurar esse conhecimento. Isso. E aí me surgiu então alguém falando de um curso em milagres. Na verdade, quem trouxe a primeira vez a informação foi a Sondra Rey. Ela pratica o Zen já há 50 anos por aí. E o marido dela, ele também pratica, ele é um grande estudioso. Ele é tão estudioso, né?
que ele sabe decora as lições. Então, qualquer Ah, coisa que cita, ele fala, tal lição tem isso, 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 né? E eu ainda não consegui decorar. Eu sei onde é que está, já mas tenho fiz que ir lá 5 vezes, buscar. eles não consegui decorar tudo também não. Mas a minha É, favorita é a que diz: ainda somos como Deus nos criou. é. E aí eu comprei o livro em inglês na época, não tinha ainda nenhuma versão em português, mas lá no livro dizia que o ideal é que a pessoa estudasse na língua mãe, né? É, e realmente depois eu fui entender por que que é importante ser na sua língua mãe, né? Porque já é difícil entender na língua mãe. A Até é outra. difícil ler, imagina com outra língua, né? E aí eu fiquei brigando literalmente com o livro. Eu fiquei brigando uns 15 anos com o livro. Até que saiu a primeira edição em português, eu comprei. Era uma edição que tinha muitos equívocos de tradução. E aí depois a Lilian Paz, ela fez com uma equipe grande, fizeram uma revisão da tradução. E aí saiu a segunda edição, que ficou uma tradução muito boa. E aí eu também tinha essa segunda edição, mas continuava brigando com o livro. E para mim o livro era repetitivo, era complexo, hermético, né? Eu brigava com o livro. E o livro ficava na prateleira, na minha frente, e não Olhando saía da para minha você. vista, né? Até que em 2015, eu digo, não é possível que eu não consiga estudar um livro até o fim. Eu sempre fui muito resiliente, muito persistente em tudo na vida. Mas aquele livro estava me desafiando. Eu digo, não, esse ano, era 2014, final de 2014, eu digo, eu vou fazer as lições do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, religiosamente. E aí eu pensei, digo, eu preciso de um accounting. Accounting é um processo do coaching, que alguém que cobra da gente para que a gente faça uma tarefa, né? Sim. E eu digo, eu preciso de um accounting. E aí eu digo, puxa, eu vou publicar no Facebook as lições todos os dias, vou escanear ela, né? Tinha um scanner, na época ainda não era tão fácil escanear como é hoje, né? E aí eu Sim. comecei a escanear as lições e colocar ela no Facebook. E aí o que aconteceu? Umas 10 pessoas, talvez mais, começaram a seguir as lições. Então, quando eu esquecia de colocar ou me atrasava para colocar, alguém cobrava. Ei, tonto, não vai pôr a lição de hoje? Né? E aquilo virou então meu accounting, né? E eu comecei a colocar. Diz a Sondra Rey que sou o único cara que ela conhece que fez as lições do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ela Porque, precisa me conhecer, que eu fiz também em 2019. é, e aí, porque as pessoas atrasam, né? E aí leva um ano e meio, leva 2 anos para fazer todos, né? E aí eu fiz. 2016 eu repeti o processo. E aí entrou bem mais gente, mais de 100 pessoas estavam acompanhando, então a minha responsabilidade cresceu. Eu comecei a fazer comentários de cada lição. 2017, mais ou menos meado de 2017, as pessoas começaram a me pedir, Tom, calma, tem que começar, tem gente pedindo. E aí eu comecei um novo grupo no meio do ano. Mas daí pensaram, Tom, tem que começar outro grupo. Daí eu comecei de 2 em 2 meses. Não bastou, no fim, 2018 eu já comecei a fazer início de novos grupos todos os meses. Então daí eu passei a ter sempre 12 grupos em que eu passava lições diferentes todos os dias. E aí eu comecei no WhatsApp e comecei no Telegram. E aí ficou um negócio muito maluco. Chegou um dado momento que entravam, que eu Imagina. tinha 30 mil alunos recebendo as lições. E com perguntas, com indagações, com dúvidas, e aquilo então me levou a realmente me aprofundar demais no curso em milagres. E aí deu um estalo. Pá! Digo, meu Deus do céu. Porque como eu comecei a ajudar as pessoas a entender, a aplicar na sua vida, deu um estalo assim, mas assim, nítido. Tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi de respiração, de constelação, de Vipassana, de Ho'oponopono, tudo, literalmente tudo está dentro do um curso em milagres. Claro que a abordagem ela é específica, a terminologia é específica, mas está tudo lá. E aí eu tornei, então, o curso em milagres o guarda-chuva de todo o meu trabalho. O meu principal trabalho é com a respiração, depois eu mudei o nome para respiração sistêmica consciente.
e há uma razão profunda para isso, né? E aí a coisa tomou o corpo que tomou, né? E também me transformou na vida, quer dizer, eu sou o que sou, em função dessa compreensão e da prática disso no dia a dia. E é maravilhoso, porque é difícil, é muito difícil o dia em que eu não aprenda algo novo. Eu já não digo mais aprender, eu digo, é muito difícil o dia Lembrar. que eu não me lembre algo de quem eu sou, né? Então, esse é o benefício, de um curso em milagre na minha vida, e essa é a minha trajetória até aqui. É realmente impressionante, é de tirar o chapéu, porque levar 12 grupos de ensinos ao mesmo tempo não é para qualquer um. Realmente eu tiro o chapéu para você. E o curso em Milagres, existem pessoas no mundo inteiro estudando esse livro. Uhum, E muitas pessoas, como o Tom, eu e muitos outros que já estão trabalhando com curas alternativas, curas não apenas da mente, emocional, mas também do corpo, que tudo está, é tudo em conjunto, não existe separação. Quando você coloca todo esse conhecimento e incorpora o curso em milagres, aí as possibilidades são infinitas, é, porque aí você fica, tem acesso a esse fluxo de informação universal, divina, de sabedoria, que dificilmente você teria quando você está imergido na mente do ego, que é uma mente mais baseada no racional, no raciocínio, no intelecto, que a gente precisa disso também, mas que não é a origem de tudo. A uhum, origem realmente é o espiritual, o multidimensional, que é o que a gente é. uhum, E uma coisa que eu percebi é que você realmente você incorporou várias técnicas, juntou várias técnicas num único sistema, incluindo, como você falou, a Umbrella de um curso em milagres. E para isso uhum. você chamou de respiração sistêmica Consciente. consciente. Uhum. Você ensina Sim. em Na aluno? verdade, muitas pessoas me veem como terapeuta e me buscam, né? Buscando um trabalho terapêutico, né? Mas assim como os retiros que eu faço, também nos atendimentos, eu sempre estou enfatizando isso, que eu não me coloco como terapeuta, porque a cura sempre parte da própria pessoa, né? Então é ela que tem esse poder. É por isso que Jesus dizia: "A tua fé te curou", né? E isso tem uma profundidade muito grande. Jesus não curava ninguém. Ele dizia: Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais." E dizia, quando alguém procurava ele: "A tua fé te curou", né? Então, sempre ele empoderava as pessoas. Então, eu não me coloco nessa condição de terapeuta, eu me coloco mais numa condição de um guia. E o que que é um guia? Um guia é alguém que trilhou o caminho e que daí pode ensinar ou guiar outra pessoa a trilhar aquele caminho. Mas quem trilha o caminho da cura, da autodescoberta, né, do resgate da divindade que cada um é a própria pessoa, né? Então, eu ainda continuo no caminho, ainda continuo aprendendo o caminho. Eu tenho certeza que serão milhares de vidas nesse processo do caminho. Mas como eu estou no caminho e sei trilhar até onde eu já cheguei, eu posso guiar outras pessoas na mesma atividade. Então, meu papel é de guia. Às vezes eu me chamo de professor, até porque professor em milagres é isso também. Então, o guia, o professor ou o mestre são nomes adequados, né? Eu não me coloco muito como mestre porque eu acho que ser mestre é muito, é demais para o meu caminhozinho, né? Mas eu me coloco bem, me sinto muito bem como um guia, né? Como alguém que guia as pessoas. Ai, muito legal.
E você tem alunos assim bem dedicados, já levando essa parte do teu trabalho para outros locais? Sim, sim, Assim, graças a você Deus. ensina pessoas a ser professores? Sim, com certeza, né? E isso é importante, né? Porque de uma certa forma eu percebo que essa disciplina que eu criei chamado respiração sistêmica consciente, que é esse amálgama de várias práticas, né? Incluindo, né, o curso em milagres como o seu grande guarda-chuva, é algo para ser passado para frente, né? Sim. E eu tenho a convicção, a certeza de que o corpo que nós usamos, como o próprio curso em Milagres Ensina é uma ilusão, né? Ele é perecível, ele tem prazo de validade e eu vou ter que descartar ele num dado momento, né? Então é importante que tenha pessoas que levem para frente isso aí. Graças a Deus tenho bons alunos, bons mestres hoje que já estão ensinando. Ah, muito bom. Então, antes da gente seguir um pouco, eu só queria dizer para todos vocês que esse momento é um momento que eu acho que a vida tem me preparado para chegar até aqui, nessa jornada onde a gente está realmente unindo toda a humanidade, não importa que país você é, não importa que língua que você faz, que você fala, a nossa essência é a mesma, a consciência que a gente acessa é a mesma. Como Jesus fala bastante através dos ensinamentos canalizados pela Tina, nós somos um lindo pensamento na mente de Deus. Uhum, É realmente isso que a gente é. Um lindo pensamento na mente de Deus. E um curso em milagres, ele fala de uma maneira muito interessante, porque ele está sempre falando para segunda pessoa do singular. Você é especial, você é a salvação do mundo. Aí você pensa, uau, eu sou o que sou, né? Eu sou a última bolachinha recheada do pacote. Mas aí depois ele fala, e Deus só criou um filho, que somos todos nós. é, Então ele fala diretamente a você, ao mesmo tempo que ele explica que todos os outros é um outro aspecto de você mesmo. uhum, E vindo do ponto de vista do outro, você é um outro aspecto daquele outro. uhum, Então, vamos colocar de uma forma mais simples para as pessoas compreender a vida. Você estava falando que a gente vai explicar um pouco sobre a vida e o que você colocou é: Deus se doa a nós como vida em cada respiração. Antes de você responder, deixa eu só fazer uma analogia que eu gosto de fazer em todas as minhas lives para as pessoas realmente compreender o que elas são. O teu corpo não está vivo nem morto. Ele é animado pelo espírito, pela tua alma. Você dê o nome que você quiser. Depois da concepção, o teu espírito, a tua alma, assopra, direciona a energia do amor e da vida universal, chamada prana, chi, você pode dar o nome que quiser, que também é Deus, é a fonte de tudo que existe. Direciona para o feto e o feto começa a se animar. É onde o feto começa a ter vida. Toda célula do teu corpo está conectado com essa sabedoria divina e sabe exatamente o que fazer a cada segundo. A única coisa que você, como humano, vivendo a tua experiência de separação, precisa fazer é permitir que essa luz
passe pelo teu corpo sem interferência, para que todas as células recebam o alimento que necessita. Quando você come algo, você pensa que está alimentando a célula com arroz, com feijão, com a carne. Na verdade, você está alimentando com a luz que está embutida nesses alimentos. Uhum. Então, na verdade, o que as suas células realmente precisam é de luz. Uhum. Mas o que que acontece quando você cria blocos? Cada pensamento que você tem, você associa uma emoção a esse pensamento. E emoções de baixa vibração, que você reconhece porque é muito simples, faz você se sentir mal, tipo emoções de medo, raiva, rancor, ressentimento. Todas essas emoções têm baixa vibração. Uma vibração abaixo do teu estado natural, que é o amor, que é 500. Então, essas vibrações, elas ficam alojadas no teu corpo, em todas as camadas do teu corpo, distribuírem em partes do teu corpo e impede que a luz passe por alguma das células. Aí o que que acontece? Essas células param de receber a energia, a quantidade de energia que necessita. E é daí onde aparecem as doenças. Aí o que você faz para retirar esses bloqueios? As técnicas são muitas, muitíssimas, inúmeras. Uma delas é a respiração sistêmica consciente. Uma outra dela é Reiki, por exemplo, que é o que eu faço. Uhum. E muitas outras coisas. Às vezes, simplesmente uma sessão de hipnose ou uma sessão com alguém que te dá uma informação. Porque quando todos os bloqueios eles ficam lá, porque existe uma crença que está segurando aquele bloqueio. Uhum. Quando você troca essa crença, quando você deixa essa crença aí, o bloqueio não é mais necessário. Ele se manifesta e vai embora. Então, o que a gente está fazendo aqui é retirando esses bloqueios, porque esses bloqueios, eles também é, nos mantêm no estado de separação, sem que a gente entenda o que a gente realmente é, que é um lindo pensamento na mente de Deus, conectado com a força universal de amor incondicional o tempo todo. Então, Tom, Deus é vida, é amor incondicional, criatividade e autoexpressão. O que você tem a nos falar sobre a vida? Como você vê? Sim, é, você falou muito bem, e é exatamente como eu percebo, né? Deus se doa a nós no infinito e eterno aqui e agora como a vida. Em muitas escrituras, em muitas tradições, se encontra essa frase: Deus é vida ou Deus é a vida. E isso não é um simbolismo, isso não é uma metáfora, isso é a mais pura verdade. Ou seja, se você, de olhos abertos ou de olhos fechados, para por um momento e sente a vida em você, sente a energia da vida, a vibração da vida, a força da vida, só sente a vida, você acabou de encontrar Deus. Então, você não vai encontrar Deus quando você perder esse corpo, quando o corpo morrer. Você não vai encontrar Deus lá no céu ou lá em outra dimensão, né? Deus é você. É impossível você existir se Deus não estiver em você, que é a vida em você. Então, primeiro, nós recebemos quatro grandes dádivas de Deus. Então, a primeira grande dádiva que Deus nos dá é se doar Ele por si só. Deus Pai, Deus Mãe se doa como vida para você. Então, tá ali. No nosso caso do ser humano, ele se doa no aspecto masculino e feminino, yin e yang. Então é o aspecto pelo qual Deus se doa a mim é pelo aspecto de o sagrado masculino e o sagrado feminino. Então essa é a doação, vida, né? A segunda coisa que Deus nos dá
também no infinito e eterno aqui e agora, é o amor e os seus predicados. Ou seja, o amor e os seus predicados. O que que são o amor e os seus predicados? Alegria, paz, felicidade, verdade, força, poder, eh, paz, tudo isso, e cada um de nós, no final, daqui a pouco eu vou explicar como que nós sabemos disso. Então, isso é o que Deus nos dá no aqui e agora. Por que que eu estou enfatizando tanto nos dá no infinito e eterno aqui e agora? Porque Deus não nos deu nada no passado. E Deus também não nos dará nada no futuro. Deus, Deus vive no eterno, existe no eterno e infinito aqui e agora, como nós também. Então, é por isso que nós somos eternos. Como Deus se doa como vida, e a vida é eterna, você tem a vida eterna. O corpo, por isso que o curso de milagres fala que o corpo é uma ilusão. E é. Ele desaparece, você estraga, e aí você cria outro, estraga, cria outro, e assim, indefinidamente. Cria na forma que você quiser, aonde você quiser, no espaço que você quiser, no tempo que você quiser. São escolhas que você faz, né? E, aliás, eu combinei com a Eleonora que a gente vai, o tema que a gente vai aprofundar durante essa live é sobre a escolha, né? A gente já vai chegar lá. Então, o amor e os seus predicados é o que Deus nos dá. Então não faz o menor sentido eu pedir para Deus qualquer coisa que seja o amor e os seus predicados. É quase uma heresia eu pedir para Deus, Deus me dê alegria. Como assim? A alegria já está em você. A única razão pela qual nós estamos sentindo falta de amor ou de qualquer dos seus predicados é porque aquele amor ou aquele predicado que nós já temos em nós, já está em nós, que nós recebemos no aqui e agora, eu não estou oferecendo. Então, se eu não estou sentindo alegria, é porque eu não estou oferecendo alegria. Se eu não estou sentindo paz, é porque eu não estou oferecendo paz. Se eu não estou sentindo força, é porque eu não estou oferecendo força. Se eu não estou experimentando o tempo, é porque eu não estou oferecendo tempo. E assim por diante. Então, tudo o que nos falta, só nos falta por causa do nosso pensamento de separação, crença de separação, por causa do ego, e aí eu não ofereço aquilo que eu já tenho. É por isso que essa frase é tão magistral. É dando o que se recebe, né? Então tá aí, você já tá tudo aí. Eu só quero fazer um parêntese nessa questão que você colocou, que a única razão pela qual você sente falta é porque você não está se doando. É, é, Mas o Curso em Milagres também fala que você não precisa sair doando já de cara com todo mundo. Pratica com você. Você quer mais amor na sua vida? Pratica auto-amor. E depois expande esse amor de você para os outros. Você quer mais paciência? Pratique paciência com você mesmo. Quando você estiver pronto, essa paciência vai ser simplesmente, vai fluir de você naturalmente. Então, é, sim, isso é você não verdade. pode Isso é dar o que verdade. você ainda não tem, que você É. ainda não lembrou. Eu conheço esse pensamento, Eleonora, e eu tenho uma visão um pouquinho diferente a respeito Eu disso. gostaria de ver, de escutar. Esse trabalho que tem muitas áreas terapêuticas, muitas áreas de psicologia que falam do auto-amor, e de toda essa prática, né? Quando a gente começa a ter essa ideia, a gente está com a ideia da separação. Sim, A gente está com a ideia da separação e acontece muito disso. Então, o ego leva muito a esse tipo de truque, né? De, por exemplo, esse pensamento, eu tenho que amar primeiro a mim para poder amar o outro. Não. Você vai se amar efetivamente amando todos os seres. Então, aí você experimenta amor. Você vai sentir alegria oferecendo alegria. Eu dou um exemplo. Às vezes vem pessoas para mim que estão com tristeza, né? E aí sabe o que eu aconselho para elas? Digo, você conhece os doutores da alegria que visitam hospitais e prisões e tudo mais? Entra num grupo desse. sim, Entra num grupo desse e vai oferecer alegria. E o que acontece quando eu ofereço alegria? Eu vou sentir alegria, sim. né? Então, o outro, nós somos seres sociais, somos seres relacionais. O outro, como você bem falou há pouco,
é uma expressão de mim mesmo em outro espaço-tempo. Então, é através o outro é o canal, melhor canal que eu tenho para esse despertar. É, relacionamento difíceis são uma bênção, são uma tremenda de uma oportunidade de despertar. E as pessoas fogem do relacionamento difícil. Aí o que acontece? Divórcio, separação. Aí a pessoa perdeu a maravilhosa oportunidade que ela tinha de exercitar a expiação, de exercitar o perdão. Então, é na interação social que a gente faz o trabalho da unicidade. É necessário que eu faça esse trabalho maravilhoso da unicidade. Então, essa segunda dádiva que Deus nos dá, primeiro a vida, a segunda é o amor e os seus predicados. E isso é exercício de oferecer. Às vezes a palavra doação, ela é mal compreendida, né? Muitas pessoas pensam em doação como tirar algo de mim para o outro. Não, isso não é o sentido da doação. O sentido da doação é dar com total, absoluta, total desprendimento, porque tudo o que eu dou, eu estou recebendo. A certeza de que quando eu ofereço algo, eu que estou recebendo, né? Por quê? Porque eu estou oferecendo para mim mesmo, né? Então, essa é um pouco uma visão que eu, Sim, eu eu concordo. adotei por muitos anos essa visão de que eu precisava primeiro me amar, até que num dado momento eu descobri, epa, tem alguma coisa errada. Se eu estou pensando primeiro eu, significa que eu estou reforçando a ideia da separação, né? Sim, E aí eu comecei a... eu concordo com a tua visão. E tem uma outra linha um pouco de ver essa questão. Por exemplo, é, quando as pessoas estão muito imersas no, como você diz, a palavra só está vindo em inglês agora. Pode falar em inglês que a gente traduz. Eu tenho que me sacrificar. Quando você está muito imerso no sacrifício, que também é uma parte de separação, Uhum, então essa questão do auto-amor, entender que, na verdade, você não precisa se sacrificar, que quando uhum, você permite que outras pessoas abusem de você, você não está ajudando a causa, nem mesmo aquelas pessoas. com certeza. Então, essa é como se fosse um mecanismo, é, uma opção para sair daquele estado, para sair daquele estado. Não é realmente. Seria ótimo se todas as pessoas conseguissem, por exemplo, estar lá imerso em sacrifício, em ressentimento, porque quando você se sacrifica, você está gera ressentimento e conseguir simplesmente ir lá e se doar para o mundo, oferecer alegria. Com absoluta certeza o que você está Alguns falando. eles têm primeiro que É, isso, ok, deixa eu prestar atenção primeiro em mim. Aí depois ir para o mundo, ver o que que eu posso oferecer, o que eu estou é. disposta a oferecer. É mais como se fosse um outro caminho para chegar onde a gente pode chegar. O que Jesus fala muito no Curso em Milagres, que ele foi canalizado por Jesus, é que eu pego você onde você está. Onde você está, onde a tua mente está, eu ofereço a tua mão e te levo. Para algumas pessoas seria muito simples, simplesmente, ok, tô preparado para, vou lá, vou. Mas tem outros que realmente estão muito com aquela crença muito enraizada de que tem que sacrificar, ou de que merece sofrer, ou que isso e aquilo. Aí existem várias técnicas que a gente pode usar para tirar a pessoa daquilo primeiro. Aí depois conseguir perceber que essas pessoas que estão realmente exigindo delas o que elas não querem dar, o que não é bom para elas darem, elas veem como um benefício, como uma oportunidade de perdão. O Espírito Santo
ele usa o mundo ilusório, o mundo da ilusão, para levar você para a verdade, né? Sim, Então, praticamente, eu diria o seguinte: a minha compreensão hoje é essa. Todos os processos terapêuticos, respiração, constelação, reiki, o que nomeia, são milhares, né? sim, São totalmente desnecessários porque eles só estão trabalhando na ilusão. Então, sim, isso é um pensamento. Agora, então vão abandonar tudo? Não, não. Nós vamos ter que usar isso e o Espírito Santo vai nos inspirar para usar todas essas ferramentas para que, de fato, eu descubra que aquilo é ilusão, sim. né? Então, isso eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Eu estava falando, então, Deus se doa como vida, que é a primeira dádiva. Deus se doa como amor e os seus predicados, que é a segunda dádiva. A terceira dádiva que Deus nos dá é maravilhosa, é algo fenomenal, é um poder imenso, que chama-se o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é muito mal interpretado, e muito mal usado. As pessoas pensam que livre-arbítrio é um poder que me permite fazer qualquer coisa. E, de fato, ele permite você fazer qualquer coisa. Mas o livre-arbítrio de um curso em milagres é o poder da escolha. O verdadeiro livre-arbítrio é você escolher entre exercer a vontade de Deus ou exercer a vontade do ego. Esse é o livre-arbítrio. E essa escolha, ela é feita a cada instante. Não existe sequer um segundo em que você não esteja escolhendo. Sempre você está escolhendo. Sempre. E o que que tu tem que fazer? É se dar conta do que tu está escolhendo. Esse é o despertar. O que que eu estou escolhendo agora? Já vou explicar como escolhe. E a quarta dádiva que Deus nos dá é uma bússola. A bússola mais maravilhosa que todos os seres têm. O ser humano tem, os animais têm, as plantas têm, os cristais têm. Essa bússola é chamada de discernimento. Então, o discernimento é o que nos permite saber o que é certo e o que é errado, é o que nos permite saber o que é bom e o que é ruim, e que nos permite saber o que é real e o que é ilusão. Essa bússola já está em nós. A dificuldade é que muitos de nós não sabem usar a bússola. E a bússola é necessária que seja usada. E para usar a bússola, para entender o discernimento, não precisa de nenhum mestre, nenhum guru, nenhuma religião, nada, nenhum Toncal da vida, nenhuma Eleonora da vida, nada é necessário para que você aprenda o discernimento, porque ele é a bússola interna que todos nós temos. Posso, Ah, é, posso explicar a minha visão da bússola? uhum, Adorei essa analogia que você fez. Para mim, essa bússola é o nosso sistema de orientação interno, que é a nossa conexão direta com o nosso eu superior, com a parte da nossa consciência que continua unida à fonte. uhum, E essa orientação, ela se manifesta na gente através dos nossos sentimentos e da nossa intuição, a maneira como a gente percebe através da intuição. Está sempre nos guiando para o nosso próximo melhor passo em direção ao nosso propósito de vida, ao que a gente veio fazer aqui, as lições que a gente veio fazer aqui. Mas um dos problemas que a gente tem é que a gente foi ensinado pela sociedade e pelos pais que não sabiam a ignorar esse sistema de orientação e escutar a sistemas externos que realmente não está, nem sempre tem o nosso melhor interesse. uhum. Mas esse sistema de orientação, se você ignora ele ou não, ele vai estar sempre disponível para você.
E a Uhum. qualquer momento que você resolver entender, se integrar, aprofundar e se tornar completamente, se imergir a esse sistema de orientação, a essa bússola, ela vai estar lá sempre disponível para você. Exatamente. É através dessa bússola, né, do discernimento, é que nós escolhemos. Usando isso que a gente pode escolher. E o que que é a escolha, né? Nós fazemos a escolha com quatro habilidades que nós usamos no nosso dia a dia. Essas quatro habilidades é o sentir, é o pensar, é o falar e é o fazer. Essas são as quatro habilidades que nós usamos. Muitas pessoas não consideram o sentir como uma habilidade, como uma escolha. Não, o sentir também é uma escolha. Digamos que você acorde pela manhã e pensa assim, e sente, eu estou triste. E aí tu pensa, estou triste. Aí tu fala, eu estou triste. E aí o que que tu vai experimentar durante o dia? Tristeza. Tristeza. Mas você sentir tristeza é um estado. Acho que é em João 24, se eu não me engano, tem uma frase de Jesus que ele fala assim: Na minha casa existem muitas moradas. E aí, as interpretações que existem sobre essa frase são as mais diversas possíveis. Muitas falam assim: as muitas moradas somos nós, porque Deus mora em nós. Outro pensa assim: as muitas moradas são os muitos planetas que existem no universo, né? Nos multiversos, né? Não, não se trata disso. A palavra morada, que foi traduzida como morada nessa frase, ela originalmente, no grego, no hebraico, e no aramaico, ela significava, morada no sentido de aonde você está, o sentido no estado que você se encontra. Então, se você está no estado de tristeza, você está na morada da tristeza. Se você está no estado de alegria, você está na morada da alegria. Então, é uma escolha, o estado sempre é uma escolha. O dia que o ser humano aprender que ele pode escolher o que ele está sentindo, isso muda toda a experiência de vida. Por exemplo, usar o exemplo do estou triste. Então você está, estou triste. Daí tu levanta e olha no espelho, estou triste. Daí você vai, desce, vai tomar café com alguém da família e você fala, nossa, eu estou tão triste hoje. Aí essa pessoa diz para outra, a Maria está triste, né? Aí essa outra diz, eu soube que a Maria está triste. E aí você vai criando Tá ganhando essa força. projeção, você projeta isso no mundo. E aí todo mundo percebe você como triste. Naquele instante que você se dá conta, e aí você vai usar o discernimento, vai usar a bússola, opa, não. Deus sentiria tristeza? Essa é a pergunta que tu tem que fazer o tempo todo. Deus sentiria o que eu estou sentindo? E aí a resposta que vem, você mesmo vai sentir a resposta. Não, Deus não sentiria. O que que Deus sentiria no lugar disso? Deus sentiria alegria. Então eu escolho, aqui vem a escolha, eu escolho sentir alegria. E aí você pode usar uma afirmação do tipo: eu sou alegre, eu sou alegre, eu sou alegre. Eu sou alegre. E aí você usa a volição, você usa a vontade, você usa o fervor, você usa a fé para criar a realidade que a frase está dizendo. Eu sou alegre. Eu sou Então, alegre. Eu sou alegre. Eu sou alegre. Percebe? sim, Tem, você é o instrumento. Não adianta dizer eu sou alegre e esperar que a alegria venha. A alegria não vem, assim como a tristeza não veio. A tristeza você é o está em estado em que você. a tristeza, a raiva, o medo, a insegurança, a dor, é o estado em que você se colocou lá. Então tome a decisão e saia de lá e escolha um outro estado. Esse é um poder que está em você. Agora você precisa usar o discernimento, que é essa bússola, para perceber. Vigiai, vigiai. Então você vigia. Opa, não, isso não, não quero isso. Eu criei num dado momento, com certeza eu criei isso. Geralmente é uma memória aflorando, né? Então, foi criado num dado momento isso. Depois eu vou explicar como é que a gente cria essa encrenca, né?
Então, eu gostaria de agradecer o pessoal que está na live com a gente. Vou falar alguns nomes: a Fábia, a Fátima, Neia e o Túlio. Outros já entraram, saíram, e a gente Aham. tem algumas pessoas aqui no, YouTube. nos vendo online também. Deixa eu ver, excelente. Tom, alegria de ouvir o Tom. Conversa esclarecedora. Para vocês que é novo no meu canal, se você acha interessante, quiser descobrir mais sobre o que eu faço no meu canal do YouTube, vai lá e se inscreve. Se inscreva e descubra um pouco mais sobre você mesmo. Lá eu tenho algumas sessões de Reiki pré-gravada e também tenho meditações e falo um pouco mais sobre a evolução, do planeta Terra, desde a sua criação até a Era da Luz, que a gente já está com quase os dois pés dentro do cinturão de fóton. Mas isso seria um tema para uma outra live. E, Tom, eu só gostaria de avisar para o pessoal que as todas as lições que eu fiz com os comentários de Jesus em 2022 continua disponível no meu canal do YouTube e eu coloquei o link para a primeira lição, na descrição dessa live. Então, se você quiser já acompanhar essas lições, os comentários que vão estar disponíveis no livro que já está traduzido, está sendo diagramado nesse momento, estará disponível em breve. Você já pode se adiantar e começar a fazer as lições com os comentários que eu traduzi. Foi assim que eu me tornei uma tradutora, mas o Tom já graciosamente me ofereceu te ofereceu a me entrevistar no seu canal para falar sobre o livro. Então, acho que agora a gente pode passar para o próximo tema. Qual o próximo tema que você gostaria de abordar? Bom, vamos continuar com a escolha, né? Então, a partir do momento em que eu compreendi que eu tenho essas quatro dádivas, né? Que eu recebo no infinito eterno aqui agora, não é que algo que eu recebi ou que eu irei receber, ou seja, você não precisa pedir por isso, não precisa porque isso está em você, só precisa acessar isso, só precisa tomar a decisão. E o que que tem a ver isso com as escolhas, né? Somos nós que escolhemos. Tem um cara que eu acho, eu não sei se ele estudou um curso em milagres, né? Realmente não sei se ele teve acesso a essa informação, mas teve acesso a muitas informações, a muito mestre. É um místico, de Barbados, cujo nome é Neville Goddard. E ele foi morar em Nova York e lá ele teve contato com vários místicos e ele desenvolveu uma prática de vida muito interessante, né? Ele já faleceu há muitos anos, né? Ele viveu aí na década de 50 até acho que meados dos anos 60. É, e aí, o que eu vou falar para vocês agora tem muito a ver com o que o Neville ensina, mas que está tudo dentro de um curso em milagres, né? Que é esse poder da escolha, né? E ele ensina um negócio muito interessante que eu vou ensinar para vocês aqui agora, é, e que eu tenho praticado e que tenho ensinado algumas pessoas, né? Túlio, a gente tem falado até sobre coisas assim, que é os momentos em que eu escolho. Então, existem dois momentos muito importantes no nosso dia a dia. O momento em que eu vou dormir. O que que acontece quando eu durmo? Antes de dormir, eu estou consciente, estou plenamente consciente. E aí eu vou entrar para o inconsciente. O consciente em que eu estou antes de dormir é um consciente individual, é o consciente do Toncal, é o consciente da Eleonora, do Túlio, o consciente da Fátima, da Neia. Esse é o consciente que eu tenho. Só que quando eu durmo,
Eu entro para o quê? Para o inconsciente. E o inconsciente não é individual, não existe um inconsciente do Toncal. O inconsciente ele é coletivo, é uno. O inconsciente é o uno. É. E aí é muito interessante o que tu pode fazer nesse momento. Nesse momento, você pode escolher algo. E o que que tu pode escolher? Aquilo, a vida que você quer. Agora deixa eu falar uma coisa. Todas as vidas que você possa querer, todas as vidas, todos o futuro você existe no infinito e eterno aqui agora. Todas as opções. Existe você triste, existe você alegre, existe você pobre, existe você rico, existe você doente, existe você saudável, existe você morrendo cedo, existe você morrendo tarde. Existem todas as opções. E nós podemos escolher qual é a opção que eu quero experimentar. Todas estão disponíveis. E a qualquer instante, a qualquer momento, eu posso escolher novamente. Então, a melhor coisa que você pode fazer é, nesse momento da transição entre estar acordado, estar em vigília e dormir e ir para o inconsciente, nesse momento você escolhe. Como que você escolhe? Vou fazer de uma forma bem prática para vocês poderem fazer. Quem está assistindo agora ou quem vai assistir depois vai poder fazer isso. Coloca atenção no seu chakra da coroa, bem aqui no topo da cabeça. Pode fazer isso com os olhos abertos ou com os olhos fechados, é indiferente isso. Você coloca atenção no seu chakra da coroa. E aí você, sente a vida em você. O que que é a vida em você? É Deus em você. Então você entra em comunhão com a própria vida. Sente a vida. E agora sente as outras pessoas envolvidas nesse teu querer. Tua mãe, teu pai, teu cônjuge, teus filhos, as pessoas com quem você trabalha, teus clientes, teus fornecedores. Vai entrando em comunhão com todos os seres, em unicidade com todos os seres. Quando você sentir que realmente você está em unicidade com todos e com tudo e com Deus, você vem para o chakra do terceiro olho. No chakra do terceiro olho, você visualiza o futuro que você escolhe. Você se vê com essas pessoas fazendo aquilo que você deseja fazer. Então você faz a escolha desse futuro com as pessoas. Visualiza, veja, conversando com a pessoa, fechando um contrato, entregando um produto, o que seja a tua atividade na vida, você visualiza. Para o quê? Para os próximos anos, né? Você visualiza a tua missão de vida, o teu propósito de vida, com quem você vai realizar, os clientes que virão para você, você visualiza tudo. Depois que você sentiu que você realmente está visualizando o futuro que você escolhe, você vem para o verbo. E aí pode ser um pensamento verbal, ou pode ser algo que você escreva, ou se você quiser estar sozinho no quarto, você fala. Eu escolho ser uma terapeuta multidimensional, trabalhando no mundo, viajando por todos os países. Eu falo 10 línguas e você vai definindo toda essa escolha que você faz. E aí você vai falando e você percebe que aquilo que tu está falando realmente agora é o que eu quero. E aí você vem para o sentir. Agora você sente realizando isso? Qual é o sentimento que eu tenho ao estar viajando pelo mundo, falando 10 línguas, tendo clientes no mundo inteiro, tendo espaço para trabalhar, enfim, tudo aquilo que você visualizou, você sente, degusta aquilo. Se o que você visualizou é uma casa que você vai ter para sua família, você visualiza, então, sentado na varanda daquela casa, sente sentado lendo um livro. Sente você na frente da lareira, sentindo o fogo da lareira. Sente. E aí simplesmente dorme. Nesse momento você criou, você fez a escolha do teu futuro. Você escolheu o teu futuro. Não precisa ficar repetindo isso, não precisa fazer esforço para isso, não precisa ficar mais pensando nisso, simplesmente você fez a escolha e aí no inconsciente tudo se organiza para que isso se manifeste na sua vida. Tudo se organiza para isso. Vai surgir as pessoas certas, as pessoas que vão trazer os recursos, tudo se organiza. É só escolher e você vai experimentar. Esse é um dos momentos importantes de todos os teus dias.
O Quero segundo momento, agradecer muito, Tom, porque ninguém nunca, eu nunca escutei essa explicação dessa maneira antes e eu vou usar para mim mesma. use e depois me conta, né? Me mande mensagem. Ponto, ponto. E funciona, funciona, tá? Eu estou aqui falando com vocês porque eu fiz isso. É, E aí, a outro momento é quando você acorda. Quando você acorda, no exato momento acordou, a gente deveria fazer uma meditação. E é uma meditação que eu vou ensinar para você. E digamos que você acorda e você dá conta de como que você está. Nossa, eu estou cansado, dormi mal. Nossa, eu estou triste. Nossa, não sei o quê. Nossa, eu estou ansioso. Não importa o que você esteja, escolha novamente. E aí você vai fazer o que nesse momento? De novo, entra em comunhão com Deus, com a vida, entra em comunhão com as pessoas com as quais você convive e com as quais você vai entrar em contato com o teu dia a dia, a tua família, teus filhos, teus irmãos, os teus desafetos, os teus inimigos. Não vai entrando em comunhão, vai sentindo todos em você. Sentiu que está em comunhão com tudo? Vem para a visualização. Visualiza o teu dia, os acontecimentos do dia, aonde você vai, o que você vai fazer, a venda que tu vai fazer, a compra que tu vai fazer, o trabalho que você vai entregar, o atendimento, não importa, né? Você visualiza, vê, fica vendo. Quando você se sentiu satisfeito com o que tu está vendo do teu dia, traga para a verbalização. Hoje o meu dia vai ser muito produtivo, vai ser muito alegre, vou me encontrar com fulano, vou tomar café com Beltrano, o meu almoço eu vou convidar o fulano, de tarde eu vou fechar tal contrato, papapá, papapá, e eu vou chegar de noite, vou fazer um jantar, vou tomar um bom vinho e depois eu durmo. Cria. É como se fosse escrever o diário antecipado. Uhum, O diário antecipado que você escolheu agora que tu vai experimentar. E aí sai para o teu dia, vai acontecer exatamente aquilo que você criou, né? sim. Então, esse é o poder da escolha. E esse poder da escolha está sempre disponível para nós. Sempre disponível. A qualquer instante, a qualquer momento. E como é que Porque eu só sei se eu tô... depende do teu pensamento e o teu pensamento, você é livre para pensar o que você quiser. Exato. Não, não só pensar. Olha só, entrar em comunhão e imaginar que é diferente de pensar, porque é visualizar realmente, falar que sim tem a ver com o pensamento verbal e sentir aquilo, tal qual realizado, porque de fato está realizado. O teu dia, todos os teus dias estão, o jeito do teu dia está disponível. Quando você acorda, todas as opções estão disponíveis. Todas. É. Vai ter o dia péssimo, desagradável, triste, que vai dar tudo errado, vai ter prejuízo. E isso existe. Existe o dia que vai dar tudo certo, maravilhoso. Então, é só uma questão de escolha. É só uma questão de escolha. E como é que eu sei se estou escolhendo certo? Aí que entra o discernimento. Uhum. Como que eu sei se eu estou escolhendo certo? Olhando para os quatro aspectos que eu falei: o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Eu tenho que estar atento a isso. Então, a pergunta que eu faço é: o que eu estou sentindo, Deus sentiria? E aí a resposta vem de você mesmo, não vem de lá de fora. De você, não, Deus não pensa, não sentiria isso. O que que Deus sentiria no lugar disso? A resposta também vem. E aí tu toma a decisão de sentir isso. Deus pensaria o que eu estou pensando? Por exemplo, o que eu estou pensando faz bem para mim? O que eu estou pensando faz bem para o outro, para os outros? Deus pensaria isso? O que Deus pensaria no lugar disso? E esse pensamento vem, faça isso que Deus faria. O que eu estou falando faz bem para mim e para os outros? Para qualquer ser? O- Deus pensaria isso? Ou o que Deus pensaria no lugar disso? E você faz o que Deus pensaria. O que eu estou fazendo faz bem para mim e para os outros, para todos os seres? Deus faria o que eu estou fazendo? Ou o que Deus faria no lugar disso? E faça o que Deus faria. Esse é o poder. Esse é o teu poder. Eu tenho uma pergunta muito importante para você agora.
todo esse ensinamento já está num livro? Porque tem Não gente está. que gosta de livro, gosta de segurar um livro, vai Não, lá. eu tenho um Ah, não, livro eu é, acho que tem uma resposta para esse problema no livro do Tom Cal. Deixa eu pegar ali e abrir. eu tenho, acho que Tem centenas de acesso artigos. ao teu cérebro o tempo inteiro, mas se você colocar no livro, aí muita gente vai ter um pouco da tua sabedoria, da sabedoria divina que você acessou disponível para eles. Sim, isso tudo que eu estou falando já está em cada um de vocês. Sim. Tudo está Mas disponível em algumas cada um. pessoas têm essa dificuldade de acessar ainda. É por isso que alguns de nós já vêm com essa habilidade de ser como os pioneiros. Sim. Eu tenho, sabe, Eleonora e queridos participantes, eu tenho muitos artigos que eu tenho escrito. Na verdade, esses artigos que eu tenho escrito já daria para dar uns 3 ou 4 livros, né? E eu Uhum. disponibilizo muito desses artigos para os meus alunos, né? Para as pessoas que eu atendo, né? E é pontual, né? É bem pontual. Para aquela pessoa, esse aqui é necessário, né? Porque quando a gente faz um livro muito grande, a pessoa vai ler, a pessoa se perde naquilo. E às vezes ela está precisando só de uma vírgula na sua vida, só de um ponto de interrogação. Então, eu acho, eu sou muito mais da intervenção mais pontual daquilo que vai destravar a pessoa num aspecto da vida. É um pensamento que eu tenho, né? Mas não significa que eu não vá colocar isso num livro, né? Talvez numa resenha não, como é que a gente chama? Num compêndio, né? Para as pessoas poderem acessar pontualmente, É um talvez pensamento. uma coletânea de artigos em formato de livro, né? Entendi. Eu Né? acho uma ótima ideia, porque você continua na linha de pensamento que você está, mas aí as Aham, pessoas vão ter acesso. é. Porque, Vamos, infelizmente, hoje a gente tem a tecnologia que as pessoas vão ter que tomar essa decisão de ir lá e procurar, mas vão encontrar se elas procurarem. é, Porque é, o Tom Call, ele não pode acessar assim diretamente a 100 mil pessoas. Mas o teu verdade. livro pode chegar a 100 mil Sim, pessoas. Aí cada interessante. um vai extrair do livro aquilo que lhe cabe no momento. Porque Aham, cada um de nós temos o nosso próprio sistema de orientação, os guias, que vai nos levar a ferramentas que estão disponíveis para a gente. aham. E eu acho que a gente já está uma hora e quase 1 hora e meia. É, uma coisa que aí, qual é o papel da respiração de renascimento nesse trabalho todo, né? Como poderia falar também, num dado momento, você pode falar sobre o reiki, num outro momento falar sobre constelação, sobre Vipassana, sobre todas essas práticas, né? Você falou sobre hipnose, né? Todas as práticas elas são oportunidade de desbloquear. E o que que significa desbloquear? Né? A gente sempre fala, em inglês tem muita palavra block, 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 né? Em outras línguas você tem a palavra memória, 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 ou trauma, 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 né? Essas coisas que impedem que nós experimentemos essa divindade natural, essas coisas que impedem que nós experimentemos a nossa plenitude, que impedem que a gente experimente a nossa santidade, que impedem que a gente experimente a nossa inocência, são memórias que estão enraizadas nos nossos corpos densos e nos corpos sutis, e memórias que estão enraizadas nos nossos chakras. Então, essas memórias, como a Eleonora falou bem no comecinho, ela falou lá sobre isso, né? Sobre essas coisas, né? Que é a nossa inata e os bloqueios que acontecem, que impedem que eu absorva a energia divina, né? É, a gente limpa, a gente só tá com essas encrencas aí, só tá com essas encrencas que são ilusões que não existem, porque nós estamos resistindo em sentir aquilo. Então, quando uma pessoa fala assim, eu estou com medo, eu tenho certeza que ela não está sentindo medo. Ela está resistindo em sentir o medo. Quando ela fala que está insegura,
Eu tenho certeza que ela não está sentindo a insegurança. Ela está resistindo em sentir a insegurança. Se ela fala que está com raiva, ela está resistindo em sentir a raiva. E tudo aquilo que nós resistimos persiste. E é essa persistência que impede da cura acontecer. Então, como é que faz esse processo? Nós usamos a respiração para criar esse bloqueio. Vou repetir. Nós usamos a respiração para criar os bloqueios, para criar as memórias, para criar os traumas. E essas criaturas que nós criamos, que é o medo, a raiva, a insegurança, a dor, o sofrimento, sei lá, uma lista de mil coisas a gente pode colocar aqui. É, Nós estamos ali resistindo. E é essa coisa que bloqueia o fluxo da energia em você. Essa coisa que bloqueia de você sentir a tua divindade natural. Então a gente vai usar a mesma coisa que foi a respiração que eu usei para não sentir o medo, a respiração que eu usei. Eu parei de respirar para não sentir medo, criei a memória de medo. Parei de respirar para não sentir raiva, criei a memória de raiva. Parei de respirar para não sentir vergonha, criei a memória de vergonha. Criei, e aí vai. Vocês já entenderam. Vocês já entenderam. é, O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que acessar isso. E aí vem o segredo. Aquilo que eu não sinto persiste, então você fica com o bloqueio. Quando você sentir o bloqueio, você entra no medo e sente o medo, você vai entrando no medo. É muito ruim de entrar no medo, é ruim e o medo piora, é um negrume, é uma coisa escura, é uma gosma, e você vai entrando até que você se torna o próprio medo. Não tem separação agora entre o medo e você. Aí, nesse estado, você acolhe o medo em você. Você não manda o medo embora, tipo, sai daqui, coisa. Não, nunca, nunca faça isso. Nunca faça isso. Sente e acolhe, amorosamente acolhe. Porque quando você acolhe o medo no amor que está em você, na luz que está em você, em Deus que está em você, o medo desaparece. E por que que ele desaparece? Ele desaparece porque ele não existe. E por que que ele desaparece? Porque eu estou apresentando o que é irreal, o que é ilusão, para aquilo que é real, que sou eu e o amor que está em mim, a vida que está em mim. Então, olha só o exemplo que eu vou dar. Se nessa mão aqui eu tenho a luz, que é um predicado do amor, e aqui eu tenho a sombra, que não é um predicado do amor, o que acontece quando eu apresento a sombra para a luz? desaparece. A sombra desaparece. Se eu tenho alegria aqui e a tristeza aqui, o que acontece quando eu apresento uma para a outra? A, A a tristeza alegria desaparece. sobressai. Se aqui eu tenho a verdade, aqui eu tenho a mentira. A Se aqui eu verdade tenho a paz, aqui eu tenho o conflito. Qualquer coisa, qualquer some. coisa. Aqui eu tenho a força, aqui eu tenho a fraqueza. Então, tudo isso que nos causa dor, sofrimento, desconforto é uma ilusão que só vai limpar na hora que eu sentir aquilo e acolher em mim, na minha luz, no meu amor. Isso aqui desmancha câncer, gente. Desmancha o que vocês quiserem. Porque no instante em que a causa é removida, o efeito também é removido. Leva um tempo. Isso é importante dizer. Porque o nosso corpo está se refazendo o tempo todo. Liguei a luz lá, liguei a mão. Então, a pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa vai desenvolvendo o famoso nó na garganta ou o ouvido tampado, o ouvido zunindo, o ouvido bloqueado. Então, o que que é? Memória no chakra da garganta, né? No chakra. E aqui você vai sentir, então, quatro tipos de memória vai estar aqui na garganta. É aquilo que eu falei, mas não queria ter falado. É aquilo que eu queria falar e não falei. É aquilo que eu escutei, mas não queria ter escutado. E é aquilo que eu queria escutar e não escutei. Quatro tipos de memória. E se essas memórias ficam persistentemente aqui e eu vou acumulando novas memórias aqui, eu vou ter um problema de tireoide, talvez um câncer de garganta, um câncer de esôfago, porque foi acumulando aqui. Quando você limpa essas memórias, desaparece isso. Mas o nosso corpo ele tem tempo de refazimento.
Então, a papila gustativa da língua, ela é trocada todos os dias é nova. Então, a memória ali, todo dia vai ter a papila. Agora, já a nossa pele leva 3 semanas. Então, um problema que está, como é que se diz, somatizado como uma doença de pele, vai desaparecer em 3 semanas, não agora, nesse instante. Nossos músculos se refazem a cada 3 meses. Então, um problema que está causando um problema somatizado nos músculos vai levar 3 meses, porque o tempo é o tempo do refazimento para refazer sem aquela memória. Os ossos são 3 anos, né? Então, diferentes partes do corpo, de acordo com a sua densidade, têm um tempo de refazimento específico. Então, é só ter um pouquinho de paciência e aquilo dilui e desaparece. Então, tem sido espetacular. Eu acho que a gente poderia, sem dúvida nenhuma, continuar por mais umas 3 horas. Mas já é Vai ter que suficiente. se unir de novo. Mas você prometeu da próxima vez eu vou no teu canal para a gente falar sobre o livro que eu estou lançando em Aham. português, que na verdade é uma tradução, livro. O conhecimento do livro vem de Jesus, através de canalização. E antes da gente terminar essa live, eu gostaria de avisar a todos vocês que eu criei um cupom de desconto para os meus serviços em português, dando 40% de desconto. A razão desse desconto grande é porque eu sei que o câmbio está muito alto no Brasil. Então, se você quiser fazer, utilizar meus serviços, é só usar Toncal 2025 07. Esse código vai estar na descrição da live também, você não precisa decorar agora. E se você simplesmente quiser experimentar meus serviços, vai no meu website, theawakeningpath.me. Lá você tem opções de fazer reiki completamente gratuito. Eu não peço nem que você se inscreva no website. É só ir lá e usar. Se você quiser dizer como você está sentindo, eu vou ficar muito feliz. Se não, também é com você. E, Tom, se as pessoas estão te vendo agora pela primeira vez, eu quero participar do grupo do Tom Cal. Eu quero absorver esses conhecimentos, eu quero aprender mais sobre essa prática de respiração. Como que eles entram em contato com você? Para mim, entrar em contato comigo é a coisa mais fácil do mundo, porque o meu nome é Tom Cal, é um nome que eu escolhi, né? O Tom vem de Antônio, o Cal vem de Carlos, e você me encontra através desse nome, Tom Cal, Tomcau, em qualquer rede social. No Instagram arroba Tom Cal, no Facebook é Tom Cal, no Hotmail é Tom Cal Hotmail, no Gmail é Tom Cal Gmail. Então é muito fácil entrar em contato Todos comigo. eles estão na descrição também. Isso, né? O meu WhatsApp está ali também, ela deve colocar lá. Então é muito fácil entrar em contato comigo. Você tem algum retiro previsto para um Tem- momento Temos próximo? 2 retiros acontecendo agora no mês de julho, em Três Coroas, que fica perto de Gramado, no Rio Grande do Sul. A gente vai ter um retiro do dia 22 a 27 de julho, ainda no período de férias das crianças, né? Existe um link para as pessoas se inscreverem? Entrar em contato comigo, o WhatsApp, daí eu já mando as informações, tá? Ok. É só entrar, no meu WhatsApp ou e-mail, ou qualquer coisa, que eu entro, que eu mando as informações. E também tem do dia 2 ao dia 7 de setembro, na praia de Bombinhas, em Santa Catarina, também um retiro de 5 dias, né? Esses são os próximos retiros que a gente tem. Eu também faço os atendimentos, tanto da respiração, sessões de respiração online, como presencial, mas hoje eu até aconselho as pessoas a fazer online,
tão ou mais eficiente do que o presencial, então não há necessidade de estar na presença do Tom. E também eu faço um trabalho que eu gosto muito, adoro muito, que é a mentoria, né? A mentoria já não é um trabalho da respiração, é um trabalho realmente para resgatar na pessoa, no indivíduo, a sua divindade natural. Então é um trabalho orientativo, com práticas para a pessoa ir resgatando o ser divino que de fato ela é. Nossa, muitíssimo obrigada. Foi realmente um prazer ter você aqui no meu canal hoje. Você tem uma mensagem final para gente, para quem estiver assistindo ou vai assistir depois? A minha mensagem é: seja o ser divino que você é, né? E eu já mandei para a Eleonora um pequeno artigo que eu escrevi sobre escolha. Então, esse artigo vai estar disponível, você pode colocar em PDF disponível lá no, como é que se diz, no YouTube lá, né, no canal lá. Então, está disponível, é um artigozinho pequeno, eu acho que 2 ou 3 páginas, mas que elucida muito daquilo que nós Bem, falamos agora durante essa live. legal, eu vou Eu disponibilizar. quero agradecer, Leonora, muito, muito, muito pelo convite. Adorei conhecer você, conhecer o teu trabalho. E eu quero agradecer muito a todos que participaram aqui ao vivo, por quem assistiu pelo YouTube. E quero agradecer muito para todos os que vão assistir depois na gravação. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se você vai abrir. Deixa eu dar uma olhada, ver se tem alguma pergunta. Se você tiver uma pergunta, esse é o momento. Deixa eu ver aqui. Ok. É, a Dinaura Lima está perguntando, Tom, o que você tem a dizer sobre o Ho'oponopono quanto à limpeza de memórias? Você A conhece? Ho'oponopono é simplesmente maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de fazer o treinamento com o Dr. Hugh Lane e com o Joey Vitale, né? E o Ho'oponopono, ele é assumir responsabilidade. Esse é o resumo do Ho'oponopono. Assumir 100% de responsabilidade. A pergunta principal de um Ho'oponoponista perante qualquer situação que você esteja passando, ou que alguém, o próximo teu, esteja passando, quem quer que seja, conhecido ou não conhecido, com ligação afetiva ou sem ligação afetiva, ou mesmo que esteja acontecendo no mundo, a pergunta que você se faz, ou o Ho'oponopono se faz é: o que em mim, está fazendo isso? Esse em mim não é o Tom Cal, não é o Túlio, não é a Eleonora. Esse em mim é o Uno. Então eu sinto aquela ou aquelas pessoas como um só comigo, e nesse estado de unicidade com Deus e com aquela pessoa, eu faço a pergunta: o que é em mim, o que significa no Uno, está criando isso? E aí você sente a resposta. Não é pensar na resposta. Você sente, sente no teu corpo, nos teus chakras. E aí você vai e limpa isso. Simplesmente limpa isso. Pode usar daí a própria respiração sistêmica consciente para trazer isso à tona e limpar, né? Mas a simples decisão de acolher aquilo já limpa. Esse é o processo da cura, né? Então é totalmente congruente o Ho'oponopono com um curso em milagres e totalmente congruente com a respiração sistêmica consciente e várias outras práticas, né? Eu vou adicionar um artigo sobre o Ho'oponopono e o 100 para vocês. Vou mandar para você, Leonora, daí você coloca lá. Tá ótimo, muito obrigada. E o pessoal tá enviando muito amor aqui para você, pra gente, pro canal. Perfeito, perfeito. Gratidão sempre, valeu a pena. Muito Uhum. obrigada a todos vocês por assistir essa live, pelo amor. Deixa eu ver. A Fátima está dizendo: adorei essa live. A, Então, Fá- a Fátima já é de cadeirinha, né, Fátima?
O Então, Túlio também. Túlio, né? você gostaria de trazer alguém ao vivo? Se alguém quiser para fazer alguma pergunta para você ou para mim? Se você tiver tempo, porque a gente já passou de uma hora, quase 1h40. É. Eu estou à disposição, se alguém quiser. A gente tem a gente tem a Fátima, a Neia e o Túlio. Algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta para mim ou para o Tom? A gente te traz ao vivo, se você quiser. Do Leon, dois, Vendido. entendi. Tudo bem, não tem problema, mas agradeço imensamente por você ter se conectado com o Zoom e ajudar a gente a segurar essa energia maravilhosa que aconteceu aqui entre a gente. A gente co-criou essa live today. Eu espero que tenha ajudado a bastante gente, a quem quer que entre em contato com essa informação, porque informação é a chave que vai destrancar muitas portas para liberar aquela crença que estava lá realmente te segurando no sofrimento. Gratidão imensa, Gratidão. Eleonora. Gratidão imensa a todos vocês que estão aqui no Zoom, quem está assistindo no YouTube. E gratidão imensa a quem for assistir depois. Muitas pessoas vão assistir depois por causa do horário que a gente escolheu. A gente escolheu um horário que poderia ser fácil para alguns, mas talvez não seja fácil para os outros. Gratidão, gente. Tudo de bom. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Ok, acabei de encerrar no YouTube. Então a gente está aqui no. A gente só está no Zoom agora. Então, depois a gente fala, vamos agendar um dia para para ir no teu canal e falar sobre o lançamento do livro. O livro já está sendo diagramado nesse momento. Desculpa que eu deveria ter te falado, eu te pedi para fazer uma resenha, mas Voltei. eu tinha sugerido de você fazer uma resenha para o livro, mas como já estava indo diagramar, não ia dar tempo. Não, mas manda que eu dou um jeito, tá? Manda que eu dou um jeito. Eu acho que para os próximos a gente pode programar com mais tempo. Esse já Se tiver uma está. versão em inglês, você pode mandar também. Então eu posso, porque daí me ajuda a fazer a entrevista com você. Ah, legal. Eu vou te mandar a versão em inglês. Em português, eu precisaria pedir autorização para para o dono da editora. Uhum, O que sem que- problema. mas se você pode ver em inglês, eu vou te mandar a versão que eu tenho em inglês. Maravilha. Isso. Aí você sabe, só não distribui para mais ninguém, mas você já sabe. Claro, claro, com certeza. Mas eu vou te mandar hoje ainda. Ok. Você vai ver assim que, nossa, você vai direto na lição e compara com o comentário. Porque o livro Milagres, ele foi escrito de uma maneira bem sofisticada e de propósito, porque é para desfazer o subconsciente. Então, muita coisa que a gente pensa que a gente não entende, o nosso subconsciente é que sabe de tudo, que segura todas as informações, está lá absorvendo. Então, o curso em Milagres, eu diria que é uma prática multidimensional. Quando você está estudando, não está ali trabalhando só na tua mente de terceira dimensão. Tá te conectando, tá fazendo a limpeza das outras dimensões mais altas também. Eu acho que até primeiro, até você se dar conta aqui no na terceira dimensão. Maravilha. Bom, eu acho que a nossa live foi ótima, espetacular. Eu amei.
E assim, eu tinha ideia do teu conhecimento, de como, do que você tem oferecido esse tempo todo. E às vezes, nesse momento, é até um pouco raro assim alguém me falar as coisas de uma maneira assim que me surpreende bastante, mas você consegue trazer isso com uma simplicidade e você conseguiu me mostrar coisas que eu já sabia, mas de um outro ângulo. Então, aprendi com você hoje também. Aprendemos, aprendemos juntos. Agora eu Tudo vou de deixar você ir, eu vou dar atenção para as minhas coisas aqui, então. Você acha que para fazer a entrevista, você poderia semana que vem, ou você prefere na próxima? eu posso, semana que vem eu posso, sim. É, eu acho que a gente tem que ter um tempo para 3 ou 4 dias antes, né, para a gente poder divulgar, né? Como é uma entrevista que para você é importante que o público daqui participe, talvez se a gente pudesse organizar. Eu posso fazer em qualquer horário que você decidir. 19 horas seria um horário ótimo para o Brasil. Deixa eu ver. 19 horas a gente está. Vocês estão 4 horas adiantado. 19, 15 seria 3 horas para mim. Sim, eu posso fazer esse horário. É um horário que eu tenho bom público quando eu faço live, é o horário das 19 horas no domingo. 19 no domingo? É, Tá. A gente faz assim, então. é. Então é só organizar e vamos fazer. Ok. Você. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse domingo. Ok. Eu posso tanto nesse domingo ou no outro. Você quer o Não, outro? nesse, porque no outro já está próximo do retiro, daí eu vou estar envolvido talvez com viagem, já tenha viajado nesse dia. Ok. Você quer que eu faça o thumbnail, a capa, ou eu posso te mandar minha foto, a foto do livro? Manda a foto do livro, eu monto aqui, Ok. tá Eu já bom? tenho a capa bonitinha do livro em português, está lindo. Tá bom então, querida. Eu Combinado. vou te enviar o livro em inglês hoje. Ok. Acho que vou fazer Gratidão. com você. Gratidão minha. Tudo de bom. Um beijo para você. Tchau.